sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jéssica Teles, uma mãe homeschooler, que pratica a educação domiciliar no Brasil com os filhos. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já vou convidar você a fazer parte da nossa família aí, se inscreva no nosso canal e a todos deixa o joinha aí no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e ele vai entregar esse vídeo para outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Hoje o vídeo vai ser o primeiro vídeo aí de inauguração do nosso, vamos dizer, entre aspas, quadro de indicações e resenhas de livros. E hoje eu vou apresentar para vocês um livro que pode ser a saída para quem está perdido em como iniciar a educação domiciliar, em como praticar ela, que é o livro A Mente Bem Treinada, de Susan Bauer e Jessie Wise. Então, Susan Bauer é uma grande professora, ela teve uma grande experiência aí na questão educacional há mais de 15 anos, e a Jessie, que é a mãe da Susan, educou ela e mais 2 filhos em casa e tem mais de 40 anos aí de experiência da consultoria para as pessoas, para ajudar, e as duas juntas escreveram o livro. Aqui embaixo, tá escrito assim, um guia para a educação clássica em casa. Então é um livro, é um calhamaço, um livro grosso, um livro de 900 páginas, mas eu posso dizer para vocês que é um grande investimento que você pode fazer aí se você não sabe, você está super perdido e não sabe por onde iniciar, o que ensinar, o que fazer. E o que tem nesse livro aqui? Elas compartilham a experiência delas na questão de educação domiciliar e também não só a experiência, mas todo o conhecimento acumulado que elas têm, das formações que elas passaram pela vida delas. É um livro que traz um pouquinho, assim, de uma teoria de um modo acessível, Ela vai explicar o que é uma educação clássica de um modo bem acessível, para que qualquer pessoa que lê esse livro consiga compreender o que é uma educação clássica, sem aquelas palavras muito difíceis e sem grandes teorias. Elas vão criar um manual. O que é um manual? É algo que você segue, é algo que te dá um norte, um guia, algo que vai te nortear ali na prática da educação domiciliar. Então, o livro tem algumas marcações que eu coloquei aqui. Ele vai ser baseado no Trivium. A educação clássica se baseia no Trivium também. O que seria o Trivium de uma maneira bem simples, bem rasa, para você que está aí me assistindo entender? Bom, a educação clássica, ela vai dividir aí, vamos dizer, os estágios de aprendizagem de uma pessoa no Trivium, em 3. Então assim, tem o estágio gramatical, que é, vamos dizer, o estágio inicial da aprendizagem. Ela apelida como o estágio da criança papagaio. É um estágio em que a criança repete muito, a criança gosta de memorizar as coisas, um estágio de certa forma até que a gente trabalha de uma maneira mais lúdica com a criança, Então esse é o estágio inicial da criança bem curiosa, da criança que pergunta muito, ela tem bastante curiosidade de aprender sobre diversas coisas. O segundo estágio é o estágio lógico, começa a questionar mais, É um estágio um pouco diferente do primeiro, que é apenas uma curiosidade. No estágio lógico, a pessoa já tem uma gama de conhecimento e ela começa a questionar mais, ela começa a ser um pouco mais crítica, começa a ver as coisas de uma outra ótica, E depois a gente tem o estágio retórico, que é o estágio da expressão. Eu pincelei muito raso, mas o que é importante você saber é que a educação clássica vai se basear no Trivium, ela vai dividir as fases da aprendizagem em 3. O livro vai ser dividido também como um Trivium, Então, o livro vai iniciar e ela já vai aqui começar pelo estágio gramatical, o jardim de infância ali. Então ela já vai começar a apresentar todas as características
de alguém que está nessa fase de aprendizagem, e ela vai apresentar, além de tudo isso, como você educar uma pessoa que está nesta fase de aprendizagem. E mais do que isso, do que como, ela vai montar um currículo para você seguir. Porque às vezes você fala assim, mas eu não sei o que eu ensino meu filho, né? O meu filho de 8 anos, o meu filho de 10 anos, o meu filho de 15 anos, o que eu preciso ensinar o meu filho? Então, o legal, o que eu acho assim, a sacada mais legal desse livro, além de todo o conhecimento que ele transmite, é ele partilhar com a gente um currículo, né? E o currículo que ela apresenta não é um currículo rígido, que não pode ser mexido, que você tem que seguir ele à risca, mas é um modelo que você pode adaptando, personalizando esse currículo de acordo com aquilo que você quer ensinar também. Mas ela traz nesse currículo as coisas básicas a serem ensinadas, né, para cada fase da aprendizagem. E claro que todas as fases de aprendizagem vamos ter a linguagem, né, a matemática, a ciência, vamos ter história, geografia, literatura, leitura. Então ela vai trabalhar assim com todas essas áreas básicas que a gente precisa aprender e como cada uma delas deve ser ensinada de acordo com a fase da aprendizagem. Então, gente, se você tem muita dúvida e não sabe por onde começar, o livro A Mente Bem Treinada, ele vai te nortear, por te fornecer praticamente pronto um currículo educacional que vai desde o ensino do jardim de infância até o ensino médio. Além de dar esse currículo montado, ela também fornece indicações, sugestões de materiais para você seguir. A gente não consegue aproveitar muito as sugestões de material que ela dá, porque as sugestões, como esse livro, né, não é brasileiro, a Susan não é brasileira, pelo nome você já deve ter notado, os materiais que são citados aqui são todos materiais americanos, né? Se você domina o inglês, se você consegue acessar esses materiais que ela indica, com certeza ele vai ter mais essa utilidade para você. Para mim, a utilidade dele foi dar um norte na hora de praticar a educação domiciliar e entender o que eu precisava ensinar, o que é fundamental em cada fase da aprendizagem, né? Por exemplo, o meu filho está na fase gramatical, o que é extremamente importante que ele aprenda, o que eu preciso ensinar ele de verdade. Então ela vai dando esse norte para você. A linguagem é muito importante de ser ensinada. Uma pessoa que domina a linguagem, ela consegue basicamente ser autodidata, ela vai conseguir aprender sozinha. Uma pessoa que desenvolve a lógica, a matemática, domina os números, né, as operações básicas, ela vai conseguir se aprofundar em matérias mais avançadas, porque ela domina o básico, né? Então, o que ela traz pra gente é essa base que é necessária ter para que a gente seja bem formado e que muitas vezes, né, e aqui no Brasil eu posso dizer que na maioria, por causa dos índices mesmo, a educação nossa está defasada. Então os alunos saem da escola sem dominar o básico, que é a linguagem e é a lógica, a matemática, os cálculos. E o legal também é que ela vai dar dicas de até como você registrar as atividades que você desenvolve em casa, né? Porque para quem pratica a educação domiciliar, o registro das atividades, ele é muito importante. Eu vou deixar essa indicação para você que está se sentindo perdido e não sabe por onde começar, o que fazer. Eu posso afirmar para você que esse livro aqui, ele vai te ajudar no início aí da prática da educação domiciliar, e não só no início, eu acho que é por todo o processo da educação domiciliar, né? Se você tiver optado por ela. Agora eu vou ler um trechinho para vocês, um exemplo, tá bom? Para você ter uma ideia de como é. E se você sentir que é um livro legal e que vai agregar aí, vai te ajudar, para você não ter dúvida que ele vai ser um bom investimento. Então aqui, ó, eu vou pegar para vocês o exemplo de ciências, eu vou virar o livro porque eu vou ler ele, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de ciências para a fase gramatical, tá bom? Então, para a fase gramatical, que é a primeira fase ali da aprendizagem,
que vai mais ou menos ali até o quarto ano, quarta série, né? Não sei, na minha época eu falava quarta série. Ela dá várias sugestões, é isso que eu falei. Ela não vai se limitar a uma coisa rígida que você vai ter que seguir. E você tem toda a autoridade para mexer nisso daqui e adaptar o currículo àquilo que funciona para sua família. Primeira grade. A gente tem 4 grades de estágio gramatical. Então é como se fosse da primeira à quarta série, né? Então na primeira série do ensino fundamental, de ciências vai estudar biologia. E dentro de biologia a gente vai dividir em três coisas. Então vai estudar o reino animal por 18 semanas, o corpo humano por 10 semanas e o reino das plantas por 8 semanas. Então ela dá essa sugestão, né, de você fazer no primeiro ano, que é o ano do Caleb, né, que eu tenho trabalhado com ele, de estudar o ano inteiro biologia, que é estudar vida. No segundo ano, que será o ano que vem, ciências da terra e do céu, que é o que eu pretendo trabalhar com o Caleb. E aí ela vai dividir em 2, né, as ciências da terra por 18 semanas e a astronomia, que vamos dizer que é a do céu, por mais 18 semanas. Então será um ano inteirinho estudando só as ciências da terra e do céu. E na terceira grade a gente vai estudar química. Você fala, nossa, mas química para uma criança de terceira série funciona? Funciona, há diversas formas de apresentar química e eu acho que química é uma coisa muito interessante ali, a química e a física, né? Dá para ensinar por meio de experiências. A gente tem várias famílias educadoras que mostram como os ensinos de física e química têm sido bem desenvolvidos com as crianças pequenas, tá? Então ela sugere estudar isso daí por um ano, terceira grade, estudo da química. Quarta grade, que seria o quarto ano, o estudo da física, né? A física básica, 18 semanas, e tecnologia e engenharia por 18 semanas. Então, isso daqui é uma sugestão dela, mas ela vai dar outra sugestão. Por exemplo, primeira grade, uma outra, primeiro ano, ciências básicas da natureza. E aí, nesta outra sugestão, ela vai dar o seguinte: estudar ciências da terra por 8 semanas, astronomia por 8 semanas, isso é um ano, tá? Primeiro ano. Reino animal por 8 semanas, corpo humano por 8 semanas e reino das plantas por 4 semanas. E aí, nessa segunda sugestão dela aqui, o segundo ano ficaria espiando sobre as superfícies, que estaria química básica por 12 semanas, física básica por 12 semanas e tecnologia e engenharia por 12 semanas. E aí, a terceira grade, que seria o terceiro ano, e o quarto ano seria a revisão, né, dos tópicos que já foram trabalhados anteriormente. Uma outra terceira sugestão que ela dá é trabalhar todas as ciências no primeiro ano, que seria a primeira série, né? Ciência da terra, astronomia, reino animal, corpo humano, ali a física, química e tal. Trabalhar tudo isso em um ano e nos próximos anos, segunda série, terceira série, quarta série, só ir revisando e aprofundando o que foi ensinado no primeiro ano. Você pode escolher por uma dessas estruturas e seguir e mudar, né, a qualquer momento, porque é você que vai definir o que vai e vai perceber também o que vai funcionar na educação aí na sua casa. Eu escolhi estudar a partir dessa primeira sugestão dela, que vai dividir em 4 anos todo o estudo das ciências. Então, em um ano eu estudo vida, aí no outro ano eu vou estudar o céu e a terra, aí no outro ano eu vou estudar química e depois eu vou estudar física. O que vai acontecer quando eu passar para outra fase da aprendizagem, né? O que vai acontecer quando meu filho for para o 5º ano, que aí ele vai estar na fase lógica? Eu vou voltar a estudar cada um desses temas, só que de uma maneira mais aprofundada, né? Eu vou revisar tudo que nós estudamos e vou aprofundar mais. E o que vai acontecer quando ele estiver lá no estágio retórico, que é uma outra fase da aprendizagem, basicamente quando ele estiver ali na 8ª série, primeiro colégio? O que vai acontecer? Eu vou voltar a estudar tudo isso de novo, vou revisar tudo o que foi estudado e aprofundar um pouco mais. A Susan sugere um ensino meio que espiral, né? A gente vai, volta e meia a gente tá revisando o que já foi estudado, né? E aprofundando e descendo um pouco mais nesse nível de conhecimento. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
né? É um livro que não é muito barato mesmo, né? Ele é um livro aí de mais de R$ 100. Se você achar ele por menos de R$ 100, pode comprar que tá muito barato. Mas é um grande investimento. Esse livro eu não me arrependo nem um minuto de ter adquirido ele. Volta e meia, quando me dá uma dúvida, eu volto nele, dou uma lidinha, né? E você não precisa ler também ele inteiro. Você pode ler ele inteiro, mas você pode se concentrar na fase da aprendizagem que seu filho está, né? Então, lê ele inteiro, mas volta ali na gramatical, que é a fase que eu estou ensinando meu filho, né? Então, para você compreender bem o que precisa ser ensinado, para você pegar as dicas, para você entender melhor como se proceder, como ensinar nessa fase e o que ensinar. É um livro bom, eu deixo aí a minha sugestão para você que está aí meio perdido e que ele possa somar para você como somou para mim. Eu agradeço a sua audiência até o final do vídeo. Se você tá até aqui, por favor, e não deixou o like ainda, deixe o like no vídeo. Compartilhe com quem precisa aí dessa dica. E eu vou ficando por aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido nesse pouco tempo de educação domiciliar. Ó, um beijão e a gente vai se ver no próximo vídeo.